De volta aqui com o programa Bem Assim, gente. Olha, você já parou para pensar na força que as palavras têm? Em nosso dia a dia, é normal que se desconsidere o efeito que certas palavras e expressões podem ter nas pessoas que escutam. Quantas vezes não reagimos a algum comentário ofensivo só para ouvir de volta? Foi só uma maneira de dizer ou eu estava só brincando? Como se essas respostas magicamente fossem resolver a mágoa deixada pelo que foi dita. A gente vai falar agora sobre microviolência e a gente conversa nesse momento com Vivian Rio Stella, ela que é doutora em linguística, especialista em comunicação e idealizadora da VRS Academy, consultoria de ensino corporativo. Bom dia para você, seja bem-vinda aqui ao TV Mar News, através aqui das tecnologias, ao programa Bem Assim, gente, olha, a cabeça está dando tilt. Vivian, eu queria primeiro que você pudesse explicar para a gente o que de fato é microviolência. As microviolências, elas são muitas expressões que são meio que assim naturalizadas. Então alguém fala assim, nossa, você é tão jovem para fazer alguma coisa, ou então diz, você é mulher, vou te dar alguns alertas aqui que esse contexto é meio masculino demais. Então essas frases que parecem assim de boa intenção, que não tem, parece que um viés tão preconceituoso quanto outras mais preconceituosas e mais violentas, mas por serem muito naturalizadas, elas acabam realmente ferindo as pessoas. E quem fala não tem a intenção, mas quem escuta repetidas vezes e vai ouvindo em diferentes contextos, realmente acaba sendo agredido verbalmente muitas vezes. E aí estou falando de alguns exemplos, né? Mas vai desde mulheres, pessoas negras, pessoas com deficiência, LGBTQIA+, porque são grupos que geralmente acabam tendo essas palavras e essas frases sendo usadas para elas e, enfim, acabam não dizendo também que são agressivas essas expressões. Pois é, e é importante a gente salientar também, né, Vivian, que a gente infelizmente convive com esse tipo de violência dentro do ambiente de trabalho, até mesmo dentro de casa. Exato, e é esse o grande perigo dessas expressões, porque elas acontecem o tempo todo. Recentemente eu fiz uma conversa sobre o Dia da Mulher, afinal, né, ontem tivemos o Dia da Mulher, e uma pessoa até relatou que o pai dizia assim, viu, qual que é a comida que você fez nesse almoço de família? E ela falou, eu passei o débito, eu paguei por essa comida, né? Eu pedi no iFood. Então é interessante como tem esses vários tipos de crenças, né? A mulher tem que cozinhar, ou então me perguntam com frequência, mas você viaja e as suas filhas ficam com quem? Eu falo, elas têm pai, vão ficar com o pai ou com as avós, enfim. Então são essas expressões que, claro que, de novo, a pessoa não tem intenção, mas ela está sempre reforçando o estereótipo sobre o que a mulher deveria fazer, ou o papel da pessoa negra, ou a pessoa com deficiência, e nunca, de fato, escutando e deixando esses preconceitos de fora da conversa. Então, de fato, acontece no trabalho e é bem prejudicial para relação de clima de segurança psicológica, saúde mental no trabalho, promoção das pessoas também no trabalho e em casa também vão reforçando esses estereótipos e a gente cria crianças e cria adolescentes e convive com as pessoas. Acho que vale a gente tomar um cuidado aí em como expressar essas ideias para não ser microagressão o tempo todo. E Vivian, que impactos, né, que respostas isso pode trazer, esse tipo de microviolência, que impactos ela pode trazer para a vida de quem sofre ela? Bom, eu acho que muitas mulheres que estão aqui ouvindo a gente falar sobre esse assunto devem ter se deparado com perguntas na hora da entrevista de emprego sobre se elas vão ser gestantes ou não, né? Vão ficar grávidas recentemente ou não. E isso já vai impactar até a própria autoconfiança dela nessa entrevista. Tem mulheres que relatam muitas vezes nos cursos que eu dou que, por exemplo, eu tive até medo de contar que estava grávida porque sabia que isso tinha algum tipo de intercorrência e não uma questão da licença em si, mas ouviu já os chefes falando, não, fica grávida, já viu, né, como é que é e tal. Fora que tem vários dados que vão mostrar que as mulheres não têm tanta estabilidade quanto a gente imagina, assim, ou quanto é propagado. Então, estou dando exemplos, assim, né, sobre gestação, mas são vários exemplos que vão impactar, de fato, a carreira, a promoção, a autoconfiança, a própria expressão da nossa voz. A gente, às vezes, deixa de falar coisas para agradar as outras pessoas. Então, eu tenho trabalhado muito nesse lugar de vamos
usar a nossa voz, não no sentido só físico, mas no sentido de se posicionar, de dizer que isso é uma microagressão, que isso me agride de alguma forma e que isso não procede de alguma forma também. Existe como a gente conseguir combater a microviolência através dessas expressões? Olha, acho que um grande ponto e que está todo mundo de alguma forma parando para pensar é a gente se autoeducar. O que quer dizer isso? É perceber que eu não tinha intenção, mas realmente essa palavra aqui ou essa expressão, ela gera uma agressão verbal na outra pessoa. Então, estar mais atento a tudo isso faz parte desse desenvolvimento. Comunicação é uma habilidade para a vida inteira. A gente vai aprender a vida inteira. Que bom que é assim. Então, acho que esse é um primeiro ponto. E para quem sofre microagressão constantemente, vale a pena posicionar, dizer, nossa, quando você fala isso, eu fico pensando, quando eu ficar gestante, por exemplo? Ou, nossa, quando você fala que eu sou uma negra e sou linda, isso me fere, isso me soa preconceituoso. Então, dizer as coisas também, porque a gente às vezes silencia. E para quem acha que isso é natural, que isso faz parte do dia a dia sem intenção de ferir, parece que nunca feriu ninguém. Então a gente também tem que tirar debaixo do tapete e falar que isso é uma microagressão. Ou seja, uma comunicação clara dos dois lados poderia solucionar essa situação? Sim, e respeitosa dos dois lados, porque também não vale a gente combater a microagressão com mais agressão. Então, acho que vale a gente trazer esse lado da empatia e dizer, olha, eu entendo que para você pode não soar uma expressão agressiva, mas para mim soou. Quando alguém me pergunta assim, seu marido não se incomoda que você viaje? Eu falo, nossa, gente, isso nunca foi uma questão. Agora que você me perguntou, percebi que talvez tenha um viés aí sobre como as mulheres são vistas no mercado de trabalho. Então, acho que assim, com jeito, com cuidado, a gente consegue também dizer que essas expressões reforçam estereótipos e a gente não precisa delas para transformar aí a atuação das mulheres de tantos grupos que são majoritários ou minoritários nessa sociedade que a gente vive de tanta transformação. Muito bem, olha, muito obrigada, Vivian, aqui pela tua participação no nosso programa. A gente volta a se encontrar em uma outra oportunidade, tá bom? Eu que agradeço, um bom dia a todas e todos. Bom dia para você também. A gente vai para um rápido intervalo, mas não sai daí porque daqui a pouquinho a gente vai conversar aqui no estúdio sobre obesidade e fertilidade. É já já.